Salve Maria Santíssima. Irmãos, hoje o nosso tema será a Santa Humildade. Eu lembro aqui de um dia que eu chamei um rapaz, colega meu, para pregar sobre a palavra de ciência, carisma, né? Palavra de ciência. Ele falou assim: não, eu não vou pregar não, porque quem tem que pregar sobre isso é quem vive esse dom. Eu falei: não, irmão. Quem deve pregar é quem de fato deseja esse dom e também busca conhecer mais esse dom. Deseja o dom e busca conhecê-lo. E também busca conhecer o que a igreja ensina sobre isso, né? Aí ele foi entendendo que de fato isso era verdade, né? Eu não vou pregar sobre algo só porque eu tenho já vivenciado esse algo de forma singular, melhor que os outros. Não. Eu vou pregar sobre isso porque vai ajudar muitos irmãos, vai me ajudar como pregador e vai também me ajudar a conhecer sobre o assunto e a vivenciar melhor, à medida que eu busco, que eu pesquiso, que eu desejo viver. Então, nosso tema é a humildade. Então, eu lembro que o Frei Raniero Cantalamessa fala, né, no seu livro A Vida sob o Senhorio de Jesus, ele fala o seguinte, que ele vai escrever sobre humildade, ele fala assim: quando eu estou escrevendo sobre a humildade, eu corro o risco de já estar perdendo a humildade, porque vou ter o orgulho de estar escrevendo sobre a humildade. Ele vai repetir algo parecido no livro São Francisco, um Homem Apaixonado por Deus. Se eu não me engano é o nome desse livro, que também é ótimo, que eu indico para vocês. Aonde ele vai falar o seguinte: muitas vezes nós começamos a falar dos santos e nós queremos ganhar o mérito porque estamos falando de um santo. Ou seja, a gente começa a falar sobre a vida daquele santo, como ele era, as virtudes, os dons místicos, a capacidade de doação e muitas coisas mais. E nós começamos a querer receber elogios pelo que nós recitamos ou pregamos sobre os santos. Aí ele vai falar diante dessa colocação: aqui eu estou falando da humildade e dos santos que foram humildes. Mas eu não quero ser louvado porque estou pregando sobre a humildade. Aqui aí ele vai se colocando como um pobre pecador, né? Então aqui, tanto eu que vos falo, como vocês que me escutam, vamos se colocar nessa postura. Pedir a Deus a graça de uma santa retidão. Nós não somos humildes, né? Dizer que somos humildes já seria perder a humildade. Uma coisa que às vezes não é bem compreendida, quando Nossa Senhora fala, quando Nossa Senhora fala o seguinte: o Senhor olhou para a humildade da sua pobre serva. Nossa Senhora não está dizendo que ela é humilde porque tem a virtude da humildade. Ela está reconhecendo o nada que ela é diante da grandeza do Senhor. Não é que ela diz: ó, o Senhor olhou como eu sou humilde, puxa, não. Mas ela reconhece o nada. Esse sentido que Nossa Senhora fala é no sentido do humus, desse sentido dessa terra frágil, fértil, porém frágil, né? Esse nada diante do Senhor mesmo. Ela não estava reconhecendo em si a virtude da humildade. Porque às vezes a gente vai confundindo um pouco, né? Embora Nossa Senhora teve por excelência esse dom, mais que todos os santos, né? Mas não era isso que ela estava dizendo quando ela fala que o Senhor olhou para a humildade, mas que olhou para o nada dela. Vamos lá o que os santos nos ensinam. A humildade é chamada pelos santos o fundamento e a conservadora de todas as virtudes. Ainda que não seja a mais excelente de todas as virtudes, contudo, como fundamento das outras, ocupa, segundo Santo Tomás, o primeiro lugar. Como na ereção ou ao levantar um edifício, o fundamento antecede as paredes e as colunas, ainda que sejam de ouro. Assim, a humildade na vida espiritual deve estar em primeiro lugar,
para expelir a soberba, que repugna a Deus. Quem, pois, quiser adquirir as outras virtudes, sem a humildade, segundo São Gregório, espalha areia ao vento. Esta bela virtude não era conhecida nem amada na terra. Antes, era muito desprezada. Por toda parte reinava a soberba, que ocasionara a queda de Adão e de toda a sua posteridade. Por isso, desceu do céu o Filho de Deus, para nos ensinar a humildade, não só com palavras, mas também com seu exemplo. Para esse fim, foi tão longe na sua humildade que ele se aniquilou a si mesmo. Tomou a forma de escravo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo tido na condição como homem. Filipenses 2,7. Quis até aparecer entre os homens como objeto de desprezo e como o último de todos, como nos ensina Isaías, no capítulo 53, versículo 3. E, na verdade, vemos no Salvador em Belém, nascer em um estábulo, em Nazaré trabalhar, pobre e desconhecido, como filho de um carpinteiro, em uma oficina. Em Jerusalém, vemo-lo açoitado como escravo, entregue às zombarias como homem desprezível, coroado de espinhos, como rei de teatro, e finalmente morto na cruz como malfeitor. Ouçamos agora o que ele nos recomenda. Eu vos dei um exemplo, para que façais como eu fiz. João 13,15. Com isso parece dizer, meus filhos, suportei todos esses ultrajes, para que sigais o meu exemplo. Santo Agostinho diz, em relação à humildade de Jesus Cristo: se este remédio não curar nossa soberba, não sei que meio nos poderá curar dela. Todo arrogante é uma abominação ao Senhor. Provérbio 16, versículo 5. Por que isso? Porque o soberbo é um ladrão, um cego e um mentiroso. É um ladrão porque se apropria do que pertence a Deus, da qual ele recebeu tudo o que tem. Segundo São Paulo em 1 Coríntios 4, 7. Se colocasse sobre um cavalo uma manta bordada a ouro, poderia ele gloriar-se disso? Se fosse racional, sabendo que há um sinal do seu Senhor ser-lhe tirado? O soberbo é, além disso, cego, como diz o livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17. Pois o que podemos nos atribuir fora do nada e do pecado? Segundo São Bernardo, nós mesmos, no pouco bem que fazemos, só encontramos pecados e faltas, caso o apreciemos sem justo valor. O soberbo é finalmente um mentiroso, visto que todos os bens que o homem possui, tanto os da natureza, como saúde, inteligência, beleza, aptidões, como os da graça, bons desejos, um coração dócil, um espírito lúcido, são presentes de Deus. Pela graça de Deus, diz o apóstolo, sou o que sou, já que é certo, acrescenta ele, que nada podemos por nós mesmos, nem sequer ter um bom pensamento. O Senhor deixa às vezes para preservar seus servos da soberba, que eles sejam atormentados por tentações vergonhosas, como as tentações contra a santa pureza. Não obstante, suas instantes súplicas procede com eles como outrora com São Paulo que escreve, para que não me ensoberbecesse com as sublimes revelações, foi-me dado um aguilhão na minha carne, um espinho, o anjo do Satanás para me esbofetear. Por esse motivo roguei ao Senhor 3 vezes, que ele se apartasse de mim. E então me disse, basta-te a minha graça, segundo Coríntios 12, 9. O Senhor não queria, pois, livrar o apóstolo do tormento, dessas tentações impuras, para que permanecesse humilde. Às vezes, chega Deus a permitir que se caia em um pecado, para que se fique humilde. Isso se deu, entre outros, com Davi, que confessou que pecara porque não se humilhara. Salmo 118, versículo 67.
Humilha-te, que Deus descerá para se unir a ti. Diz Santo Agostinho: se porém te ensoberbeceres, ele fugirá de ti. No mesmo sentido diz o profeta, no Salmo 137, versículo 6. O Senhor olha com complacência para os humildes, e só de longe para os orgulhosos. E como não se conhecem os que se veem de longe, parece que Deus aqui quer dizer dos orgulhosos que ele não os conhece. Os orgulhosos são muito desagradáveis a Deus. Ele não os pode suportar. Apenas se tornaram os anjos do céu orgulhosos, e o Senhor já os expeliu para longe de si, para o inferno. Precisa-se cumprir a palavra de Deus. Quem se exalta será humilhado. Mateus 23, versículo 12. Como narra São Pedro Damião, um homem orgulhoso, ouviu ler uma vez as sobreditas palavras no Evangelho da Santa Missa, na ocasião que se preparava para um duelo, para defender uma posse sua. Ouvindo isso, teve a ousadia de dizer: isso não é verdade, pois se eu me humilhasse, perderia meus haveres e a consideração dos homens. Mas o que aconteceu? Ao travar o duelo com seu adversário, este com seu punhal atravessou-lhe a boca, rasgou-lhe a língua, a mesma língua que blasfemara, e prostou o morto por terra. Ou seja, o homem ouviu na Santa Missa o Evangelho, que o advertia para sair de uma situação perigosa, e ele mesmo assim foi para o combate duelar. E teve um fim trágico, né? O Senhor prometeu atender a todo aquele que o invocar. Quem pede, recebe. Lucas 11:10. Deus, porém, não ouve os soberbos. Deus resiste aos orgulhosos, diz São Tiago, no capítulo 4, versículo 6. Mas aos humildes dá sua graça. A estes, apressa-se Deus em abrir sua mão e conceder-lhes tudo o que desejam. Da advertência do Espírito Santo: humilhai-vos diante de Deus e espera na sua mão benéfica. Eclesiástico 13, versículo 9. Senhor, dai-me o tesouro da humildade. Suplicava Santo Agostinho. A humildade é chamada um tesouro, porque o Senhor cuida que os humildes abundem em todos os seus bens. Se o coração do homem está cheio de si mesmo, não tem lugar para os dons de Deus. O homem deve, pois, pelo conhecimento de si mesmo, como que despojar-se de si. Vós fazeis nascer fontes nos vales, diz Davi no Salmo 103, versículo 10. E as águas passarão no meio dos montes. Deus inunda os vales, isto é, as almas humildes, com graças. Não, porém, os montes, ou os espíritos soberbos, por sobre os quais correm as águas, sem se deter neles. E por essa razão, diz a Santa Virgem no seu cântico: grandes coisas operou em mim o poderoso, pois ele olhou para a humildade de sua serva. Isto é, ele viu o conhecimento que tenho do meu nada. Santa Teresa conta de si mesmo que recebia as maiores graças de Deus, quando mais se humilhava diante dele no coração. A oração do homem que se humilha, diz o sábio, em Eclesiástico 35, versículo 21, atravessa as nuvens e não para até chegar, e de lá não volta, sem que o Altíssimo a ouça. Os humildes alcançam de Deus tudo o que desejam. Não precisam temer, segundo o real profeta, que fiquem confundidos e desconsolados. Isso levava São João Calazan a dizer: se queres tornar-te santo, seja humilde. O mesmo aconselhara um homem devoto a São Francisco de Borja, quando se achava ainda no mundo. Disse-lhe que queria tornar-se santo. Se quisesse se tornar santo, deveria todos os dias pensar na sua miséria. Fiel a esse conselho, o santo empregava todos os dias as 2 primeiras horas de sua oração no conhecimento e desprezo de si mesmo.
Aqui é um pouquinho sobre a santa humildade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.